Aleluia, glória a Deus, muita alegria, minhas irmãs, mais uma vez aqui com a palavra do Senhor. E eu quero ler o Salmo 144 nesta tarde gloriosa, louvando ao Senhor por esta oportunidade onde nós estamos agradecendo por tudo que Ele fez dessa semana, por tudo que o Senhor pode fazer por nós. E o Salmo 144 é um salmo de ação de graça pela proteção de Deus. E nós sabemos que aquele que nos protege, aquele que cuida de nós, é o Senhor. E ele diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que prepara minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Meu refúgio e minha fortaleza, meu alto retiro e meu libertador. Escudo em quem me refugio. É ele quem faz o meu povo se sujeitar a mim. Senhor, o que é o homem para que tomes conhecimento dele, ou o filho do homem para que o consideres? O homem é como o vento, seus dias são como a sombra que passa. Senhor, abaixa teu céu e desce. Toca os montes para que fumeguem. Arremessa teus raios e dissipa os adversários. Envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende tuas mãos do alto e livra-me. Tira-me das águas impetuosas e do poder do estrangeiro, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a destra da falsidade. Ó Deus, cantarei a ti um cântico novo. Com harpas de 10 cordas eu te cantarei louvores. Sim, a ti que dás a vitórias aos reis e livras teu servo Davi da espada maligna. Livra e salva-me do poder do estrangeiro, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a destra da falsidade. Que na mocidade os nossos filhos sejam como plantas bem viçosas, bem desenvolvidas, e as nossas filhas como pedras angulares e lavradas de um palácio. Que nossos celeiros estejam repletos de todo tipo de provisão. As nossas ovelhas se reproduzam os milhares e dezenas de milhares dos nossos campos. Os nossos bois transportem riquezas, e não haja assaltos, nem ataque, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim acontece. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Esta é a palavra do Senhor que nesta tarde eu senti vontade, interesse de ler e comentar com as irmãs deste grupo em agradecimento ao Senhor por tudo que Ele faz por nós. O Senhor é o nosso Deus e Ele tem nos protegido e Ele tem nos dado esta proteção que este salmo traz aqui para nós, onde o salmista ele faz a ação de graça e ao mesmo tempo ele faz um clamor a Deus sobre o que ele tem interesse, sobre o que ele tem vontade, sobre o que ele sabe que Deus pode fazer por ele. E nesta hora tão maravilhosa, eu quero convidar vocês a orar, a dizer isso que ele diz aqui no final, quando ele diz assim, a partir do 11: livra e salva-me do poder do estrangeiro, cuja boca profere mentiras e cujas mãos direitas é a destra da falsidade. E aí, quando ele faz esse pedido a Deus, para que o Senhor o livre, então ele profetiza que na mocidade os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas. E isso é um interesse muito grande da nossa parte, porque nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, Ele se importa com a nossa geração. Ele quer que a nossa geração o sirva em espírito, em verdade, em continuação. E nesta tarde eu convido as minhas irmãs a profetizar sobre a sua geração, dizendo: sim, Senhor, que os meus filhos sejam como plantas bem desenvolvidas, que as minhas filhas sejam como pedras angulares lavradas de um palácio. Quer dizer que é como se os seus filhos fossem aqueles que mais têm o prazer, aqueles que são mais notados, aqueles que são mais vistos, aqueles que são bem vistos, aqueles que são aceitos, que têm lugares de honra por onde eles passarem. E que o brilho que diz aqui, que seja como as pedras angulares e lavradas. Quer dizer, as primeiras coisas a serem vistas num palácio é as pedras que enfeitam seus palácios, as pedras que sustentam, os pilares que sustentam. E as plantas bem desenvolvidas são as plantas que mais são
desejadas, as que mais produzem, as que mais estão reluzentes. Que assim sejam os nossos filhos para a glória de Deus. E ele ainda diz mais, e é isso que eu convido vocês a profetizarem nesta tarde, dizendo: Senhor, os nossos celeiros estejam sempre com a tua provisão. Não é ter acúmulo das coisas, não é ter aquilo que nós não necessitamos, mas estar satisfeitos, estar com todas as necessidades atendidas, porque o nosso Deus é um Deus de honras, é um Deus de glória, é um Deus de riqueza, é um Deus de abundância, é um Deus de bonança, é um Deus de fartura. Então, que longe de nós fique as necessidades, longe de nós fique a miséria, longe de nós fica tudo aquilo que impede a vida do ser humano de ser uma vida bem-sucedida. Aqui diz ainda mais que as nossas ovelhas se reproduzam aos milhares e dezenas de milhares. Quer dizer, que os nossos bens se multipliquem, quer dizer que os nossos bens possam ser prósperos, que o nosso salário possa ser o suficiente para suprir tudo aquilo que nós temos. Que nunca, jamais as nossas dívidas venham ficar acumuladas e nós passando vergonha com o cobrador na nossa porta, pagando juros ou sendo escravos, como diz a palavra, que aquele que está endividado se torna escravo do seu credor. Que aqui diz ainda que os nossos bois transportem riquezas. Quer dizer, que os nossos bois sejam fortes, então que nós tenhamos capacidade de transportar de um lado para outro aquilo que foi confiado nas nossas mãos. Que a nossa estrutura empresarial, comercial, a nossa estrutura de negócio seja uma estrutura que suporta um crescimento, um desenvolvimento, uma lucratividade. Que o Senhor nos ajude a viver num lugar onde haja paz, onde haja equilíbrio, onde haja domínio da paz do reino de Deus. Porque que ele diz ainda mais, que não haja assalto, nem ataques, nem clamores na rua. Quer dizer, que não haja mendigos, que não haja sofrimentos, que não haja pessoas fazendo aquilo que é ilícito, causando sofrimento, amedrontando as famílias, trazendo percas, prejuízos. Que o Senhor possa nos ajudar nesta tarde a buscar nele esta sabedoria, este entendimento, e que nós venhamos a ser fortes o suficiente a clamar e profetizar sobre as nossas vidas, porque aqui diz no último versículo: bem-aventurado o povo que assim acontece. Quer dizer, bem-aventurado aqueles que têm os filhos bem-sucedidos, que têm as filhas bem-sucedidas, que têm os celeiros cheios, que têm os seus mantimentos todos providos e que vivem num lugar onde não há guerras e que assim o Senhor continua sendo o seu Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesta tarde, fazendo prosperarmos nele para a glória do nome dele. Amém?